disso aqui vir a furar, porque a gente entende que o banco não tem talvez tanto dinheiro, ele deixou o mercado cair até aqui. Aí pode ser que fure. Então só toma cuidado para quem quiser fazer essa entrada de risco. Eu vou tirar isso aqui da tela para não te confundir. Tudo bem? Agora, pergunta. Marquinhos, eu posso vir aqui, se o mercado subir, e vender na região do Banco Americano, essa resistência aqui? Pode. Qual é o stop? 150 pontos. Você pode fazer isso. Mas é uma entrada de confirmação? Não, é uma entrada de risco. Tá? Então só tenha consciência disso daqui. Onde é o alvo? Costuma ser onde o Banco Americano está lá embaixo, a outra ponta. Significa que vai lá? Não, lá é o alvo. Pode ir ou não, mas ali é onde ele mira. Tudo bem? Agora vamos tirar outras perguntas. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Juliano, beleza? Como o mercado lateral está lateral, faz sentido fazer o setup do Kita no 2 minutos? Olha, sinceramente, eu acho que faz sentido, porque o mercado está sem viés, o mercado está mais lateral. Então a gente tem aqui embaixo, ó, nos 2 minutos, a barra 8, esse martelinho aqui no fundo do gráfico. Então dá para fazer um fibo nesse martelo e marcar os 50% dele, que é a região do 895. Então aqui dá para fazer a estratégia do Kita, tá? Uma compra no 895, o stop ele fica um pouquinho abaixo desse candle de número 8. Então o mercado ele ainda pode vir para fazer um scalp, ou, se o mercado permitir, um scalper nada. Para quem é scalper, o alvo é a máxima do 8. É o próprio candle que você marcou. Tá? Aqui é o alvo. Então, eu quero fazer um scalp de mercado. Pegou a compra, você sai no alvo. O alvo é sempre a que você marcou, aquela barra. Se ele fecha acima, aí ele tem uma grande chance de pegar um scalper nada. O que era um scalp vira um grande movimento. Então tem essa possibilidade sim, tá? Também, você perguntou, dá para fazer o setup do Kita no Candle 1, que é esse enforcado no topo do gráfico, que é basicamente um martelo no topo do gráfico? Dá. Faz um fibo, marca os 50% do fibo, que é a região dos 170,795. Aqui a gente também tem o setup do Kita, que meio que coincide com o Banco Americano. Isso é um bom sinal para venda, tá? Então tem uma venda aqui no 795, lá em cima. Eu vou trocar a cor, vou deixar vermelho, não vou deixar verde, senão você vai se confundir. O stop, ele fica um pouco acima do candle de número 1. E qual que é o alvo? O alvo é sempre a barra que você marcou, que é a barra 1. Então, se o mercado subir, pega a venda no Kita, onde é o alvo? É a mínima do candle que você marcou. Alvo. E se ele fechar abaixo do alvo? Aí ele pode pegar um famoso escalpernada, o que era um tiro curto vira um tiro longo. Então a gente opera mais os extremos, né? Aqui do mercado. Show de bola? Então no índice, por ele estar lateral, eu acho que faz mais sentido o setup do Kita para estar operando, tá? Agora vamos para o mercado de dólar. Vamos lá. Ah, o mercado de dólar aqui entre médias, pergunta da Raquel a gente já respondeu. Pergunta do Mauro também respondemos aqui. A pergunta do Denis, qual a tendência do dólar? O dólar está sem tendência, está no modo retração. O dólar também trabalha dentro de um caixote. O dólar está formando um bloco de ordens, uma order block, tá? Como ele está muito lateral, a gente pode também tentar fazer a estratégia do Kita, tá? Talvez cair um tempo gráfico para 2 minutos e tentar encontrar alguma coisa que faça sentido. Eu vejo uma amplitude muito pequena no dólar ainda, né? Pô, dá para fazer o setup do Kita, uma venda no Candle 6, que é o topo do dia, fazer um FIBO aqui e marcar
os 50%? Dá para fazer? Dá para scalp, mas está com uma amplitude muito pequena. Então, essa região dos 76,5, dá para fazer um scalp aqui, ó. Tem uma venda aqui. O stop ele fica um pouco acima do candle 6. E o alvo é basicamente a mínima do candle de número 6. Então, para fazer um scalpzinho aqui. E se o mercado fechar abaixo, pegar uma super tendência, tá? Então, daria para fazer. Dá para fazer ainda um refino num minuto? Cara, a gente até pode refinar no minuto. Tem a barra de número um do dia de hoje. Num minuto aqui, ó. Se eu fizer um Fibo na barra um, ó, ele já deu, né? Ó, você percebe que o candle 21 ele já bateu no 50% e fez um tirinho curto aqui também. Então não tem muita opção para fazer no dólar, tá? Eu acho que é mais esse scalpzinho aí. E se o mercado permitir, um scalper nada, tá? A gente ainda tem uma linha de tendência passando aqui, ó, no 76,5, que vem desde ontem. Então tem o setup do Kita com uma tendência. Então o dólar tá bem para scalp hoje, bem de tiro curto, tá? É, deixa eu ver aqui. Bom, de perguntas de índice dólar. Vamos lá. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Chegaram na Golden Line aí para quem é do Prime. Show, parabéns. Muito bom. Diogo, que horas é a hora do Rafael mesmo? 3 horas da tarde aqui na sala. Tá? Então, o dólar tá aqui, mais pergunta de índice futuro. Vamos lá. Índice futuro, meu turno, pegou no setup do Kita, tá? A barrinha de número 19. Tá? Para quem é scalper, o alvo é a máxima do candle 8, tá? Para quem é scalper. Agora, se o mercado pode dar uma super tendência de alta, aí não sei. Ele precisa primeiro fechar acima do alvo para tentar uma super pernada de alta, né? Ou scalpernada, como vocês falam, né? Mas por enquanto é uma técnica de scalp, com alvo na máxima do candle de número 8. Tá? Então, se você quiser, se ele bater no alvo, você pega esse stop e coloca no 0 a 0. Tá? Marquinho, corre o risco de estopar essa operação? Corre. E o que que acontece? Se estopar essa operação de scalp, provavelmente o índice pode confirmar a tendência que ele quer fazer, que é a tendência de baixa. A gente encontra um gatilho de venda e tenta surfar o movimento vendedor. Mas por enquanto, a gente ainda tem um mercado bastante truncado, ainda bastante consolidado, né? Ele já arma o primeiro pivô de baixa do dia, nos 5 minutos, né? Ele já armou o pivô de baixa aqui, ó. Aí, se ele perder esse pivô nos 5 minutos e der aquelas duas barras vermelhas, aí entra na venda e surfa o movimento vendedor. Mas por enquanto, a gente ainda tem um mercado que ele está bastante lateral, né? Se a gente contabilizar a barra 5 em diante, ele está dentro de uma order block, né? Ó. Ele ainda não saiu dessa order block aqui. Ele tem que sair dessa consolidação para tentar fazer alguma coisa. Então, não vejo ainda um movimento de grande gatilho, na verdade, né? Gatilho de entrada de grande tendência. Ele precisaria perder esse fundo aqui à venda, tá?
Vamos lá, deixa eu ver as outras perguntas aqui. Beleza. Jussiane já respondi também. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui, tirar isso aqui. Vamos lá. É, Ulisses, qual é o alvo de um Scalpernada? Cara, sinceramente, não tem um alvo em específico, assim, projeção de FIBO, mas costuma ir até o topo anterior, que seria o candle de número 15, que é o topinho anterior. Então, se eventualmente ele fechar acima, ele pode ir até o topo anterior. Então, a gente marca mais as regiões de topo como referência. E vamos supor que ele rompe esse topinho, aí é o topinho anterior. Então, a gente sempre considera os topinhos para scalper nada. Tá? Mas essa técnica do Kita, do professor Kita, é uma técnica de scalp, é de tiro curtinho. A gente que é abusado e tenta pegar muitos pontos, mas é tiro curto. Fechou? Então aqui, índice futuro, deixa eu voltar para o dólar aqui. Tá? Dólar ainda está dentro da operação, tá? Lembra que o dólar ele está um pontinho de preferência acima deste topo, tá? Não deixa o stop no topo. Você deixa um ponto acima do topo anterior, um pouco acima do topo. Beleza? Então aqui tem a venda do Kita no dólar e a compra do Kita no índice. Literalmente os dois Kitas nos dois ativos, tá? Vamos ver se ele consegue absorver isso aí. Elson, assisti às aulas sobre estocástico, está se dando bem? Que legal, estocástico é uma ferramenta bem legal de trabalho, tá? Bem bacana. Silvana, fechando abaixo do Banco Americano, entra para venda no índice? Na verdade, são coisas diferentes. Ele pode ser, ele entra para um mercado vendedor, só que ele não entra imediatamente para venda. São coisas diferentes, tá? Mercado de venda e gatilho de venda são coisas diferentes, mas aí tem as vendedoras, Silvana, tá? É, é, Jackson, ele tem uma estrutura e você entra. Do mais, você ainda está numa faixa de acumulação de preço para tentar subir, tá? Rodrigo, tudo bem? As inscrições da mentoria do Rafael abrem às 10 horas da manhã. Fica de olho lá no canal do Telegram e também na sala internacional, que vai abrir o Método Medina, a mentoria personalizada do professor Rafa, com 2 meses de duração, 8 encontros semanais aí para quem pretende viver do mercado internacional. Então, você que é do internacional também, fica de olho lá no canal e na sala internacional. Fechou? Daqui a pouquinho, às 10 horas, eu estou lá na sala internacional também, tá? Para dar mais informações com o Rafael. Turma, setup do Kita aqui deu certo. Pode colocar o stop no 0 a 0. Tá? Se você quiser, pode fazer uma parcial de 50% dos lotes que você tá. O mercado conseguiu fechar acima da máxima do Candle 8, então isso pode ser um bom sinal para um eventual scalper nada, tá? E aí, deixa o stop no 0 a 0, faz a parcial e se o mercado permitir, o alvo seria aqui em cima. Se não estopar, né? Se estopar, você esquece tudo que eu falei. Então, acabou de estopar no 0 a 0. Então, esquece tudo que eu falei. Então, o que que acontece aqui? Foi um scalp, galera. Então, o mercado realmente, um mercado bem truncado, né? Ó, deu para fazer um tirinho de 170 pontos. Então, o que que eu vejo quando acontece isso? Se ele não pega um scalper nada, se ele tá com essa dificuldade aqui, ó, de subir, aí já entra a tese que o índice vai entrar para venda a qualquer momento. Porque eu parto da premissa que se pega a compra e ele não vinga, talvez não tenha dinheiro, né? Aqui, ó, dinheiro suficiente para sustentar exatamente esta alta, ok? Sendo assim, como ele bateu e pegou stop no 0 a 0, deu para pegar só 170 pontos, talvez o índice vai desenhando um contexto
vendedor, fazendo um topo mais baixo que topo anterior e fazendo uma região de fundo. Ele faz um triângulo descendente. Então, se ele perder a mínima do dia e der o gatilho, talvez eu vou entrar na venda. Se eu coloco as médias aqui no gráfico, vai também desenhando um contexto vendedor. As médias estão alinhadas para venda. Então, se ele perder no 2 minutos aqui com uma barra de força, já entra na venda logo na perda aqui, ó. Já tem uma venda aqui na mínima já, nos 2 minutos. Triângulo descendente, médias alinhadas para venda. Se tiver o gatilho de venda, dá para entrar. Só que aqui, que é uma coisa que eu falo bastante com os meus mentorados, tá? Qual é a mão? Como o mercado ele está longe da média de 200, a gente faz com a mão de até 50%. 50% dos lotes. Então, por exemplo, eu opero com 10 contratos, exemplo. Eu vou fazer com até 5 contratos. 5 contratos é o meu limite. Eu opero com 5 contratos, eu vou fazer com até 2, é o meu limite, tá? Se essa média de 200 ela está mais próxima do preço, aí você pode fazer de mão cheia, até 100% dos lotes que você está acostumado a operar, tá? Isso nos 2 minutos. Nos 5 minutos de mercado, o que que eu preciso? Nos 5 minutos, as médias também estão alinhadas, fazer com até 50% dos lotes. Então, se ela perder esse fundo com uma barra vermelha e na sequência fizer uma barra vermelha de amplitude pequena com baixo volume, aqui você tem a confirmação de venda. Aí você vende lá na mínima daquela segunda barrinha. Aí você vai ver o índice derretendo. Tá? Então, por enquanto, não vejo entrada, por enquanto, e vai se desenhando um contexto vendedor. Ah, Marquinhos, o mercado pode vir fazer uma barra elefante para cima verde, desconfigurar tudo que você falou? Pode. Aí a gente faz o setup do Kita lá em cima. Vende lá em cima do setup do Kita. Então ele pode chamar comprador para jogar o preço para baixo, porque o mercado está lateral. Então o índice futuro está bem enroscado aí antes da abertura do mercado à vista. Tá? Deixa eu ver aqui as outras perguntas do índice futuro. Bora lá, deixa eu ver aqui, galerinha. Então, índice futuro na compra, na venda. Aqui tá tudo certo também. Para quem pergunta do Prime, se faz sentido entradas na Golden Line, eu acho que não, tá? Por causa que o mercado está bem congestionado. E aqui. Para quem pergunta por quanto tempo as faixas do Banco Americano podem ser consideradas, é sempre no mesmo dia. Para quem pergunta também, as marcações do 15 minutos são consideradas por quanto tempo também? Somente naquele dia. Aqui a Priscila está com acumulado de 600 pontos no índice, 0 a 0 no dólar. O Adalberto comprou no Banco Americano no setup do Kita, 575 pontos no índice. Show. Aqui, opa. A Aline fez o scalp do setup do Kita com 20 contratos, bateu a metinha dela. Metinha no bom sentido, né? Metinha no modo carinhoso de falar. Parabéns, viu? Muito bom. Show de bola. Agora deixa eu dar uma olhada aqui no Doleta.
O Doleta no setup do Kita, ele pagou também, né? Então ele chegou bem perto daqui, pagou, deu 3,5 pontos, né? Que o alvo é a mínima do candle 6. Então quem entrou no setup do Kita aqui não pegou o stop, né? O stop ele fica um pouco acima e bateu a meta do Kita, tanto no índice quanto no dólar. Então, o Rodrigo fez 3 pontinhos no dólar, o Jussiara fez 3,5 pontos no setup do Kita também. Quem mais aqui? Henrique Amorim fez o setup do Kita também. E o Júlio não fez parcial e pegou o stop no 0 a 0 no dólar, perdão. E o dólar também bastante amarrado, hein, turma? Dólar nojento, nojento. Só que eu vejo no dólar? Eu vejo um dólar muito parecido com o índice, só que de ponta cabeça, tá? Ao contrário, porque ele faz, ó, como se fosse um triângulo ascendente. Tá vendo? Ó? O índice faz um triângulo descendente. Aqui faz um triângulo ascendente, podendo o dólar entrar para compra. Então, se o dólar romper essa estrutura com um alinhamento de média e fizer uma barra de confirmação, dá para entrar na compra do dólar, tá? Mas ainda não vejo nada fora da curva para fazer no doleta. Agora, deixa eu ver aqui. Tem muita dúvida repetida, galera. Aqui, dúvida repetida. Agora vamos ver para esse chat aqui. Vamos lá. Altemir, tudo bem? Colocando as médias no Ibov diário e a barra 111 é um halt, um padrão de baixa? Sim, ele é um halt, um padrão de baixa. Isso aqui é um padrão de continuação de venda de Ibovespa, tá? Padrão vendedor, tá? Marcos, qual seria o critério de FR? Tem uma aula específica, Xará, dentro da área do aluno, no conteúdo exclusivo. O IFR, ele mostra a intensidade do movimento. Qual a diferença de estocástico para IFR? O estocástico, ele mostra quando o preço pode estar sobrecomprado ou sobrevendido, com um contexto aqui em cima do gráfico, mas ele não mostra a intensidade do movimento. Então, pode ser que o estocástico esteja no 2 e o preço fica aqui em cima travado. O IFR mostra a intenção do mercado subir, qual é a velocidade que ele pode subir. Eles são muito parecidos. O estocástico ele só lê topo e fundo, o IFR lê topo e fundo mais a intensidade do mercado. Por isso que tem a palavra F de força, né? Índice de força relativa. Qual é a relatividade que tem quando o preço chega naquela faixa de preço, tá? Wellington, não cabe uma venda na Golden Line do índice, tá? Nelson, caso rompa a mínima do candle 5, o próximo candle sendo vermelho, precisamos considerar o volume também? No gráfico de 2 minutos, não. O volume a gente considera no gráfico de 5 minutos. Tá? Diogo, vale a tentativa de venda na VWAP? Eu acho que não, porque ela está flutuando muito em cima da VWAP, então acaba ficando perigoso. Tá? Cláudio, e sobre as entradas parciais? Vejo falar bastante de saídas parciais, mas fala pouco de entradas parciais. Eu não tenho o hábito de fazer entrada parcial, Cláudio. Tá? Não tenho esse hábito de fazer, tá? Existem alguns profissionais que fazem entradas parciais, mas como eu tenho uma uma formação acadêmica americana, o americano não tem o hábito de fazer isso. Essas entradas parciais é uma coisa de brasileiro. É muito difícil a gente encontrar no brokers internacionais que façam continuação. Por exemplo, entrei no rompimento, o mercado está desenvolvendo, compro mais, está desenvolvendo, compro mais, está desenvolvendo, compro mais, né? A gente faz a entrada e de lote cheio e faz as parciais. Não tem certo, não tem errado, tá? Os dois jeitos são incríveis. O importante é ganhar dinheiro no final do dia.
O que não aconselho é você fazer contra. Então, comprei, tá indo indo em direção ao meu stop, eu faço mais uma compra para fazer um preço médio. Aí, se a pessoa não souber fazer preço médio, aí ela pode se frustrar, tá? Mas é uma questão pessoal, eu não tenho hábito de fazer, tá? Então, turma, aqui no índice, o que que a gente tem, ó? O candle de número 11, ele fechou abaixo do candle 4, então ele perdeu o fundo. Então, ele fez essa primeira barra aqui que eu desenhei, tá vendo, ó? Se essa barra 12 fizer uma barra vermelha, essa barra 12 aqui, tá vendo, ó? Se ela fizer uma barra vermelha e o volume dela for menor que o volume anterior, eu vou ter uma entrada de confirmação de venda. Então, aqui, a gente faz uma venda na mínima do 2, coloca um stop de 150 pontos e tenta jogar esse índice lá para a parte de baixo. Daí, qual seria o alvo do índice futuro? Eu vou pegar essa própria barra 11 e projetar ela para baixo. Máxima do 11, mínima do 11, esses são os alvos. E tentar levar até o terceiro alvo. Mas essa barra 12, ela precisa ser vermelha. Marquinho, e se ela for verde? Isso aqui é considerado como uma falha de venda. E aí o mercado vai continuar enroscado. Provavelmente ele vai subir, entendeu? Então vamos prestar atenção nessa barra 12, que pode ser aí interessante, tá? Deixa eu pegar as outras perguntas aqui do chat. Vamos lá. É, deixa eu só ler a pergunta aqui da Regina. Regina, se a barra 12 for verde, tem uma entrada de compra na mínima do candle 11. Só que essa entrada é uma entrada de risco, tá? Se você quiser fazer uma entrada de confirmação, aí no caso seria fechar acima da VWAP, comprar na VWAP para subir. Aí essa seria a entrada. Então vamos prestar atenção. Barra 12 está querendo fazer uma barra de venda, tá? Aqui, turma, o dólar está querendo romper, mas eu considero isso daqui como uma falha de compra no dólar. Então, ele está querendo romper esse topo, mas as médias estão desalinhadas para o movimento. Então, aqui, entre vender na máxima do Candle 12 na entrada de risco, talvez faça sentido vender onde o Banco Americano está posicionado, lá em cima no 5093, que também é uma entrada de risco. Mas se for para escolher risco, eu escolho entrar com o Banco Americano, tá? O stop aqui é um stop de 5 pontos, tá? Mas também é válido a venda na máxima do 12 para quem quiser arriscar. Mas risco por risco, melhor entrar no Banco Americano. Pode ser que ele faça esse pump aqui e devolva, tá? Que é a região do 93, 5093, tá? E aqui vai se desenhando também um contexto vendedor, o volume está dando confirmação. Vamos ver se nos próximos minutos aí ele confirma, tá? Se ele confirmar, tem uma venda na mínima do 12. E aqui estão os alvos para baixo, tá? Fazer com até 30% dos lotes, por dois motivos. Primeiro, a barra 3 é a barra das 10 horas da manhã, que é a barra de volatilidade do mercado, abertura do mercado à vista. E segundo, porque o mercado está no modo expansão, né? Tá longe do preço, a 200 está lá em cima, tá vendo? Ó? É tecnicamente uma venda barata de ser feita. Então a gente faz com 30% dos lotes, porque se der stop, não interfere no gerenciamento no final do mês, tá?
Então aqui tem um pullback de continuação. Tem que ter uma confirmação aqui, ó, uma venda na mínima dos 112, tá? E aqui eu tenho uma entrada de risco, uma venda na máxima do 12 e um risco aqui em cima. Mas se eu for escolher, eu acho que aqui em cima faz mais sentido. Ok? Tá? Se bater no primeiro alvo, dá para fazer uma parcial aqui, tá? Seria fazer uma parcial de uns 50% dos lotes. Se bater no segundo alvo, fazer uma parcial de 20% dos lotes e deixar o restante até o alvo final, se o mercado permitir, tá? Então aqui, ó, sempre atenção que a gente está no meio da abertura do mercado à vista. Mercado caiu 80 pontos, ele desceu 80 pontos, pô, desceu. Então você coloca o seu stop no break-even, coloca o stop na mínima do 12, porque a gente está no meio da abertura do mercado à vista, no olho do furacão. Então coloca o stop aqui. Ah, Marquinhos, ele pode me stopar aí até o alvo? Pode, mas eu estou na barra 13, ó, que é a barra da abertura do mercado à vista, não posso correr esse risco, né? Então eu já protejo a minha operação. Tá? E Marquinhos, se pegar o meu stop no 0 a 0, cara, tá tudo bem, não tem problema, não precisa ficar frustrado, a gente precisa ser cauteloso quando a gente opera na barra 13, tá? Ele caiu um pouquinho, caiu 130 pontos. Mas até aí, se pegar o stop no 0 a 0, você tem a reentrada na 9, dá para fazer essa reentrada aqui na 9, tá? Ó, ela é permitida também na 9 exponencial, dá para fazer também. Tá? O stop, a gente usa o stop curtinho, 150 pontos, dá para fazer também. Ah, Marquinho, eu não quero colocar um stop no 0 a 0, meu caro. Eu quero deixar essa porcaria andar até o infinito e além. Tá tudo certo também, mas cada um sabe onde dói. Beleza? Então, tem reentrada? Tem, na média de 9. Aqui, ó. Aqui, ó. Tchan, 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 tchan. Tem uma reentradinha aqui, tá? Então, o Dolê está desenhando ainda e índice rumo aos alvos, tá? Aqui a Cíntia perguntando, o alvo é o candle 11, máxima do 11, mínima do 11, três alvos de Fibo lá para a parte de baixo. Fechou? Agora deixa eu ver aqui as outras perguntas. Deixa eu ver, Rogério, eu gostei bastante da plataforma. Pode mostrar novamente os bastidores do índice? Bora lá. Olha, por enquanto, o que que a gente tem? A gente tem um estrangeiro aqui do lado esquerdo, como se fosse o painel de um carro, tá? Que a gente vê a velocidade aqui e a intensidade. Então, do lado esquerdo eu tenho o índice futuro. Então, o estrangeiro está com volume bem equilibrado na compra e na venda. O institucional brasileiro está vendendo e a pessoa física, os CPFs da bolsa, está comprando fundo. Então, por enquanto, a gente tem o banco acelerando na venda. Agora vamos fazer um resumo do que a inteligência artificial vê. Então, ela lê em 0,1 milésimos de segundo 500 barras do índice futuro. O humano não consegue ver isso, né? Então, ele ainda mostra, ó, uma tendência de baixa para índice. Então, a intenção de índice é uma intenção vendedora. Agora, vamos ver qual é o nível de confiança dessa venda? Será que essa venda vai ser uma venda scalp ou será que vai ser uma venda longa? Aí a gente pergunta para a IA aqui do lado direito. A gente coloca aqui na aba resumo, ela vai ler todos os indicadores que tem na plataforma, tudo que está lá, e ela vai me mostrar qual que pode ser a intenção real do mercado, tá? Então a gente tem um cenário dominante, a tendência de baixa, tá? 57%, só que aqui um pouco mais abaixo, ó, a confiança desse sinal é de 28, então não é uma venda muito expressiva, é uma venda mais de scalp. Então, se for vender nessa média de 9, pô, pegou a 9, desceu, protege a operação, faz uma pequena parcial que pode ser uma vendas curtas, não sejam vendas longas, né? Ou pegar aqui e derreter, pode ser que caia em alguns candles, não numa única barra. Então é um mercado
vendedor, mas uma venda bem de boa de fazer, tá? Beleza. E aí, Kita? Bom Tranquilidade? dia, mestre. Tudo certo e aí? Tudo certo, tudo jóia.